Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar desse conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Rebecca Aylward tinha 15 anos na época do caso e vivia em Bridgend, no país de Gales, com os seus pais e 2 irmãos mais novos, um menino e uma menina. Ela era muito próxima da família, principalmente da sua mãe. As duas eram muito amigas, confidentes mesmo. Ela contava tudo o que acontecia na sua vida para sua mãe e por isso a mãe dela, chamada Sônia, confiava muito nela, dava muita liberdade para ela sair com os amigos e fazer o que quisesse, porque ela sabia que a Rebecca sempre iria tomar cuidado, sempre seria responsável e não faria nada ali que fosse errado. Ela também foi descrita como uma menina muito animada e divertida, ela tinha vários amigos, era super comunicativa e também era muito inteligente, ela tirava sempre excelentes notas do colégio e também era muito altruísta e corajosa, sendo que ela era conhecida por todos por enfrentar os chamados valentões ali no colégio para ajudar os amigos dela quando eles eram intimidados de alguma maneira. Em 2009, quando a Rebecca estava com 14 anos, ela começou então a namorar com um colega de escola dela que ela já conhecia há alguns anos e tinham se tornado amigos há alguns meses, um garoto da mesma idade que ela, também 14 anos, chamado Joshua Davis. Eles eram aparentemente super parecidos, ela até chegou a dizer para uma amiga dela que era como se o Joshua fosse a versão masculina dela, porque eles gostavam das mesmas coisas, dos mesmos jogos, dos mesmos filmes, de passear nos mesmos lugares. Ele também era muito inteligente, assim como ela, tirava excelentes notas, também era super comunicativo e brincalhão, tinha vários amigos, inclusive vários amigos deles ali, eles tinham em comum um com o outro. Ele era muito brincalhão, super protetor com ela, sempre dizia que iria protegê-la em qualquer situação, então aparentemente ele era o namorado perfeito que qualquer adolescente iria querer e iria se apaixonar. O Joshua também tinha alguns costumes que podem parecer um pouco estranhos para algumas pessoas. Ele colecionava armas antigas e também facas de caça, e ele também desenhava muito bem, e o que ele mais gostava de desenhar eram monstros, demônios, cenas de morte, sempre com muito sangue e coisas um pouco pesadas ali de violência, mas isso não era visto de uma forma muito estranha pelas pessoas em volta dele. Ele era apenas um adolescente que tinha interesse por esses assuntos, ele desenhava muito bem, então sempre era elogiado por esses desenhos que ele fazia e estava tudo certo. Assim que começaram a namorar, a Rebecca apresentou o Joshua para sua família, levou ele até a casa dela e todos da família adoraram ele imediatamente. Como eu disse, ele era um rapaz muito divertido, muito educado, muito carinhoso. Os pais da Rebecca logo perceberam todo o cuidado e atenção que ele dava para ela, viram que ela estava extremamente feliz com esse relacionamento. Ele também foi super gentil com eles, deu muita atenção para os irmãos dela, que ainda eram crianças, eles adoraram o Joshua, então a mãe, principalmente a Sônia, ficou muito feliz de a filha ter conseguido aí um bom namorado. Os dois passaram a ficar cada dia mais tempo juntos, o Joshua sempre ia na casa da Rebecca e ela também sempre ia na casa dele, eles passavam ali os fins de semana juntos, jogavam vários jogos, assistiam filmes e sempre demonstravam muito carinho um pelo outro. Quando eles estavam com cerca de 4 meses de namoro, o Joshua, como de costume, foi passar um fim de semana na casa da Rebecca. Lá eles se divertiram bastante, tiraram várias fotos, ela pintou as unhas dele, eles jogaram videogame, se divertiram com os irmãos dela. Foi um fim de semana super animado, segundo a mãe da Rebecca, e a Rebecca parecia muito feliz
e o Joshua também. É tanto que no domingo à noite, quando a mãe dele foi buscar ele para ele voltar para casa, ele se despediu da Rebecca e da família dela, dizendo que aquele fim de semana tinha sido incrível e que tinha sido o fim de semana mais divertido da vida dele. Então ele parecia realmente ter gostado muito e estar muito feliz. Porém, depois que ele foi embora, apenas algumas horas depois, ele mandou uma mensagem para Rebecca no celular, terminando o relacionamento com ela. Isso pegou ela completamente de surpresa. Segundo a mãe dela, nada de incomum tinha acontecido no fim de semana, eles não tinham brigado, não tinham se desentendido, estava tudo certo. O Joshua até tinha dito, que tinha sido um fim de semana muito feliz antes de ir embora. Então a Rebecca não entendeu nada por ele querer o término, ele também não explicou muito, apenas terminou o relacionamento com ela pelo telefone e parou de falar com ela. Depois do término, a relação entre o Joshua e a Rebecca mudou completamente. Ele, que antes dizia que a amava e que iria protegê-la de qualquer coisa, passou agora a dizer por aí que a odiava, que tinha muita raiva dela, que ela era mentirosa, que ela era falsa, e começou a espalhar várias mentiras sobre ela. Ele chegou até mesmo a dizer para os amigos que ela já tinha engravidado uma vez de um outro garoto e que tinha feito um aborto, o que obviamente era mentira, e ele começou a espalhar aí várias coisas muito pesadas sobre ela para todos os amigos. Como eu disse, eles tinham vários amigos em comum, então ele começou a fazer isso na tentativa de colocar os amigos contra ela e afastar eles dela também. Porém, isso não funcionou muito bem, os amigos não acreditavam muito naquelas coisas que ele estava falando porque eles conheciam a Rebecca e sabiam que ela não era daquele jeito. No início, os amigos acharam que o Joshua estava apenas com algum ressentimento ali pela Rebecca por conta do fim do relacionamento e por isso estava dizendo todas aquelas coisas, mas que logo aquilo passaria e ele pararia de falar sobre ela. Porém, na verdade, as coisas foram ficando cada dia piores. Os dias e até meses foram se passando e o Joshua parecia cada dia mais obcecado pela Rebecca. Sempre que se encontrava com os amigos, ele fazia questão que o assunto fosse praticamente só ela. Ele falava sempre mal dela, inventava todas essas mentiras, dizia que a odiava. Teve até uma ocasião onde um amigo já estava farto de ele ficar falando essas coisas, então o amigo disse para ele esquecer a Rebecca, que ele não precisava mais ficar vendo ela todos os dias, que logo o colégio acabaria, ele não precisaria mais ver ela nunca mais, então para ele deixar esse assunto para lá. Mas o Joshua respondeu o amigo dizendo que sentia tanto ódio da Rebecca que só de ele saber que ela existia no mundo em algum lugar já era o suficiente para ele sentir muita raiva. As coisas pioraram em um nível que o Joshua passou a dizer aos amigos que tinha vontade de matar a Rebecca. Ele começou a falar várias maneiras que ele poderia fazer isso, e as mais citadas por ele era empurrar ela de uma ponte local ou então envenená-la. Os amigos, mais uma vez fartos do assunto, não deram muita atenção, acharam que ele só estava falando asneiras e ficavam cada vez mais irritados com esses assuntos dele, porque ele sempre falava sobre essas coisas. Os meses foram se passando, a Rebecca começou a namorar com um outro garoto e parecia ter superado o passado, ter superado o Joshua, mas ele não. Ele continuava falando sobre ela e depois que ela começou a namorar esse outro garoto, ele começou até mesmo a demonstrar um ciúme excessivo, então os amigos não estavam entendendo mais nada. Uma hora ele falava que a odiava e em outro momento ele parecia estar com ciúme dela com um novo namorado, e os amigos entendiam tudo aquilo como se ele ainda quisesse estar com ela e tentasse disfarçar isso, dizendo que a odiava, que queria matá-la e todas aquelas coisas bem estranhas. O Joshua e os seus amigos tinham um costume de que todos os sábados de manhã eles se encontravam em uma cafeteria local e tomavam café da manhã juntos. Então, um dia, em um desses encontros de café da manhã, ele mais uma vez estava falando incansavelmente sobre a Rebecca e de novo um dos seus amigos, super irritado, disse para ele que ele não iria matá-la coisa nenhuma, que ele só estava falando coisas, mas ele continuava afirmando que iria sim fazer isso. Então o amigo, já farto daquela situação, propôs uma aposta bem perigosa para o Joshua.
O amigo disse que então, já que ele ia mesmo matar a Rebecca, se ele fizesse isso, o amigo pagaria para ele um café da manhã. O Joshua aceitou a aposta, todos os amigos, é claro, levaram aquilo na brincadeira, começaram a rir da cara dele. Tinha sido apenas uma aposta completamente idiota de adolescentes. Os amigos até passaram a zoar ele depois disso, virou meio que uma piada interna ali do grupo, onde eles começaram a chamar o Joshua de garoto do café grátis, se referindo a essa aposta. É claro, todos imaginando que com isso ele iria deixar essa história pra lá, iria parar de falar da Rebecca e ter toda essa obsessão por ela, mas na verdade as coisas foram bem diferentes. Isso tudo aconteceu no verão de 2010 e depois então dessa aposta, os amigos até pensaram que isso tinha dado certo porque o Joshua parou de falar sobre a Rebecca, ele parecia ter superado, parecia ter deixado pra lá. Nessa mesma época também ela ficou bem doente, começou a passar mal, com vômitos, tontura e até desmaios, e então ela foi internada e ficou dias no hospital, porém mesmo com todos os exames, os médicos não conseguiram descobrir o que ela tinha, né? Eles apenas conseguiram tratar ela ali por alguns dias, ela felizmente melhorou e voltou para casa, mas nunca ficou claro o que tinha acontecido com ela, qual era a doença ou nada do tipo. Depois disso, surpreendentemente, o Joshua começou a tentar se reaproximar da Rebecca. Ele começou a insinuar que ainda tinha sentimentos por ela, começou a meio que tentar ser amigo dela de novo e até a demonstrar, né, para ela aquele ciúme dela com o seu atual namorado. A Rebecca, mesmo que já estivesse namorando outro garoto e já tivesse passado vários meses, ela ainda alimentava sentimentos pelo Joshua. Ela nunca tinha entendido o motivo de ele terminar o relacionamento, o que tinha acontecido, e ela ainda guardava na memória o antigo Joshua, aquele que ela conheceu e que ela namorou por 4 meses, que era um rapaz gentil, educado, amoroso e super divertido. Então, mesmo que ela soubesse as coisas estranhas que ele vinha falando dela por aí, ela ainda tinha a esperança de que ele voltasse um dia a ser o antigo Joshua. Então, lá no fundo, ela ficou muito feliz com essa tentativa dele de se reaproximar. Em 22 de outubro de 2010, uma sexta-feira, o Joshua mandou uma mensagem para a Rebecca dizendo que ainda tinha sentimentos por ela, perguntando se eles poderiam se encontrar no dia seguinte para conversar sobre o relacionamento deles e insinuando que eles poderiam voltar a namorar. Como eu disse, ela ainda tinha sentimentos por ele, então ela ficou extremamente feliz, saiu correndo e logo contou isso para a mãe dela. Como eu disse, elas eram super amigas, ela contava tudo para a mãe, então a mãe também ficou super feliz de ver a filha daquele jeito. Ela até pediu dinheiro para a mãe para comprar uma roupa nova para o encontro com o Joshua. A mãe deu o dinheiro e tudo parecia estar perfeito. A Rebecca até mesmo percebeu que o Joshua, na noite anterior, tinha trocado a foto do perfil do Facebook dele por uma foto de uma floresta local. Todos os amigos do Joshua, inclusive a Rebecca, sabiam que ele costumava trocar a foto do perfil do Facebook dele quando alguma coisa importante iria acontecer na vida dele. Todos os amigos sabiam desse costume, então se ele fosse entrar em uma escola nova, ou se mudar, ou começar a namorar, ele iria trocar a foto do seu perfil. Sendo assim, a Rebecca entendeu aquela mudança de fotos como se realmente ele pretendesse pedir ela em namoro no dia seguinte, no encontro. Ela não entendeu muito o porquê de a foto ser de uma floresta local, isso não teria muita ligação, mas ela não pensou muito sobre isso, estava muito feliz com o contato dele e apenas ficou esperando pelo momento do encontro. Na manhã de 23 de outubro, então, a Rebecca acordou super animada para o encontro com o Joshua. Segundo a mãe dela, ela estava cantando e dançando pelo quarto enquanto se arrumava. Então, quando foi mais ou menos ali na hora do almoço, a mãe dela levou ela até a estação de trem da cidade, que era o local onde eles tinham combinado de se encontrar. Chegando lá, a Rebecca esperou por cerca de 10 minutos, mas o Joshua não apareceu, e então ela recebeu uma mensagem dele dizendo que tinha tido um imprevisto e que precisaria mudar o local do encontro para um parque. Ela aceitou, caminhou então até o parque e chegando lá, mais uma vez não encontrou o Joshua.
De novo, ela esperou por 10 minutos, mas nada dele aparecer. Ela começou a estranhar e começou a pensar que talvez ele não iria mesmo aparecer, que ele só tinha marcado aquele encontro para brincar com os sentimentos dela e que não iria ir até lá. Ela então pegou o telefone, ligou para a mãe dela, contou tudo o que estava acontecendo, mas enquanto elas conversavam no telefone, ela recebeu mais uma mensagem do Joshua. Ele dizia na mensagem mais uma vez que tinha tido um imprevisto e mudava de novo o local do encontro para uma vila. Ela contou para a mãe achou aquilo estranho e disse para ela então ir até lá, com o telefone ligado, com a mãe na ligação, para a mãe poder ter certeza que estava tudo bem. Ela então caminhou até essa vila, chegando no local marcado mais uma vez ela não encontrou o Joshua e então quando ela já estava prestes a desistir, ela viu um garoto descendo a rua que se parecia com ele. No início, ela que ainda estava com a mãe no telefone, disse para a mãe que não tinha certeza se era o Joshua porque estava meio longe, mas quando o garoto se aproximou, ela disse para a mãe que sim, que era ele, que ele tinha chegado, que estava tudo bem, então ela se despediu, disse para a mãe que a amava e desligou o telefone. 4 horas se passaram e por volta das 5 horas da tarde, a mãe da Rebecca, Sônia, recebeu uma ligação de uma tia da Rebecca dizendo que tinha tentado falar com a menina pelo telefone, mas que o telefone dela parecia estar desligado, então pediu para a mãe dela passar o recado. A mãe dela achou aquilo super estranho, afinal de contas a Rebecca não desgrudava do telefone, ela nunca deixava de atender ligações e o celular também nunca ficava desligado, então ela também tentou ligar para a filha, mas também não teve sucesso. Depois de tentar ligar algumas vezes para a Rebecca, ela tentou então ligar para o Joshua, já que sabia que ela tinha ido se encontrar com ele, mas também tentou ligar várias vezes e não foi atendida por ele. Preocupada, ela ligou para vários amigos da filha para ver se alguém sabia onde ela estava, mas ninguém tinha visto ela. Ela e aquela tia da Rebecca, então, resolveram sair de carro pelas ruas onde ela sabia que a Rebecca tinha ido, porque a Rebecca tinha contado para ela pelo telefone. Procurou, então, por todos aqueles lugares, mas não encontrou a menina. Já por volta de 9 horas da noite, então, completamente preocupadas, a família resolveu ir até a delegacia e registrou o desaparecimento da Rebecca. 1 hora depois de registrar o desaparecimento da filha, a Sônia finalmente conseguiu entrar em contato com o Joshua pelo telefone. Ele atendeu e, para a surpresa dela, ele disse que não tinha se encontrado com a Rebecca naquele dia. Ele disse que eles tinham realmente marcado de se encontrar, mas que quando ela estava na vila, ele mandou uma mensagem para ela dizendo que não ia conseguir ir e desmarcou o encontro e que eles não tinham chegado a se ver. A mãe dela achou aquilo super estranho, afinal de contas, ela estava no telefone com a Rebecca no momento em que a Rebecca disse que o Joshua tinha chegado e então desligou o telefone, mas o Joshua foi tão convincente na ligação, ele se demonstrou super preocupado com a Rebecca, parecia realmente estar falando a verdade, então a mãe dela acreditou, pensou que tinha acontecido algum mal entendido e até disse para ele ajudar então a divulgar o desaparecimento da Rebecca e que se ele ficasse sabendo de qualquer coisa, ele poderia dizer a ela. Ele concordou então e eles desligaram. Naquela noite, vários amigos da Rebecca, inclusive o Joshua, postaram em suas redes sociais sobre o desaparecimento dela. A família, policiais e vários voluntários também fizeram buscas durante toda a madrugada, porém a Rebecca não foi encontrada. Na manhã do dia seguinte, o desaparecimento dela estava em todos os noticiários e então um amigo do Joshua assistiu, ficou sabendo e logo, imediatamente, ele desconfiou que o Joshua estaria envolvido. Ele lembrou de todas aquelas vezes que o Joshua tinha dito o quanto ele odiava a Rebecca, que ele queria tirar a vida dela, e também lembrou, que ele tinha trocado a foto do perfil dele ali do Facebook pela foto de uma floresta local. Esse amigo sabia, daquela questão de que ele só trocava a foto quando ia acontecer alguma coisa importante na vida dele. Então, o amigo resolveu contar para os pais sobre essa desconfiança e todas essas coincidências aí, e os pais dele optaram por contar isso para a polícia.
A polícia então averigou aquela foto do perfil do Joshua, conseguiram identificar em que ponto da floresta era aquela foto e foram fazer buscas lá. Nesse momento então, na manhã do sábado, eles encontraram a Rebecca, infelizmente sem vida, naquela floresta. Ela estava deitada de bruços e a causa da morte tinham sido vários traumas que ela tinha sofrido na cabeça por conta de uma pedra. O Joshua foi preso imediatamente, mas no seu depoimento ele negou o crime, continuou dizendo que não tinha visto a Rebecca, mas depois ele acabou entrando em contradição, mudou a sua versão dos fatos e disse que na verdade tinha sim se encontrado com ela naquele dia, mas que eles não estavam sozinhos, que tinha um outro colega dele junto. E ele disse então que ele e a Rebecca tinham feito uma brincadeira meio sem graça com esse amigo. O amigo tinha ficado muito irritado e tinha pegado a pedra e tinha atacado a Rebecca, e que ele só não tinha contado nada ainda porque estava com medo. O Joshua era tão falso e manipulador que a mãe da Rebecca acreditou fielmente que ele era inocente, e ela chegou até mesmo a brigar com os policiais dizendo que era para eles soltarem o Joshua porque não tinha como ele ter feito aquilo, que ele não seria capaz, que ele era um bom menino e que ainda mais, ele nunca faria isso, principalmente com a Rebecca. Mas os investigadores, é claro, experientes, já estavam praticamente certos que tinha sim sido o Joshua que tinha cometido o assassinato. Conversando com amigos do Joshua e da Rebecca, todos eles confirmaram que sim, desconfiavam e tinham praticamente certeza que era ele quem tinha tirado a vida da Rebecca. Os amigos contaram aos policiais sobre todo o ódio e obsessão que ele tinha com a Rebecca, sobre todas as vezes que ele tinha falado de matar ela e também sobre a tal aposta do café da manhã. Eles ainda disseram que naquele sábado de manhã, como de costume, ele tinha ido tomar o café da manhã com os amigos e quando ele se levantou para ir embora, ele virou para os amigos e disse: "Chegou a hora". Naquele momento, os amigos não entenderam do que ele estava falando, também não deram muita bola, mas agora tudo fazia sentido. E esse "chegou a hora" dele se referia ao dia em que ele finalmente tiraria a vida da Rebecca. Em buscas realizadas na casa do Joshua, os policiais encontraram várias garrafas de um veneno caseiro que tinha sido feito por ele mesmo, misturando ali várias substâncias, e apesar de não ter como provar, os policiais desconfiaram fortemente de que aquela substância tinha sido usada pelo Joshua para envenenar a Rebecca de alguma maneira naquela época que ela ficou doente e ficou vários dias ali internada no hospital. E se isso realmente fosse verdade, então aquela não era a primeira vez que o Joshua tentava tirar a vida da Rebecca. Os registros telefônicos do Joshua também foram investigados e os policiais descobriram que dias antes do crime ele tinha mandado uma mensagem para o amigo dele cobrando o café da manhã prometido na aposta. Ele tinha dito: "Não diga nada, mas você pode apenas me dever um café da manhã". No dia do crime também, cerca de 1 hora depois de a Rebecca encerrar aquela ligação com a mãe dela, no momento em que ela se encontrou com o Joshua recebeu uma mensagem de um amigo perguntando a ele se ele estava com a Rebecca e ele tinha respondido a mensagem dizendo definitivamente. Um amigo do Joshua também deu depoimento dizendo que ele tinha confessado a ele que tinha sim tirado a vida da Rebecca poucos minutos após cometer o crime. O amigo disse que o Joshua contou para ele que primeiro tinha tentado quebrar o pescoço da Rebecca, mas que não conseguiu e que não imaginava que seria tão difícil assim. Ele disse então que a Rebecca percebeu o que ele estava tentando fazer, começou a tentar fugir e gritar, e então ele pegou uma pedra bem grande que estava ali no chão, conseguiu alcançá-la e atacou ela na cabeça pelas costas várias vezes. Ele chegou até mesmo a se oferecer para levar o amigo para ver o corpo da Rebecca, e essa parte fica um pouco confusa. Eu vi em alguns lugares que o amigo chegou a ir, na verdade mais de um amigo, vários amigos dele teriam ido lá e visto o corpo da Rebecca, mas em outros lugares não fica claro se esses amigos aceitaram e foram até lá.
Mesmo negando o crime, o julgamento do Joshua se iniciou em julho de 2011 e terminou em setembro, e ele foi então considerado culpado pelo homicídio da Rebecca e condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 14 anos de prisão. Anos depois, em setembro de 2017, o Joshua acabou admitindo na prisão que sim, tinha sido ele que tinha tirado a vida da Rebecca. Porém, ao que tudo indica, ele não fez isso por peso na consciência ou porque realmente decidiu esclarecer as coisas. Na verdade, isso tudo foi porque essa confissão dele pode ajudar ele na questão de pedir ali a sua liberdade condicional um pouco mais cedo. Ele tentou já fazer isso, fez esse pedido depois que ele confessou o crime, mas ele não recebeu essa oportunidade e segue preso. Deixe aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre isso tudo e sobre o caso em geral. Também deixe aqui se você já conhecia essa história ou se não, se achou interessante conhecer. E também deixe aqui nos comentários, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer nos próximos vídeos do canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like porque isso ajuda demais o crescimento do canal. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.